Fala pessoal, beleza? Hoje nós estaremos dando início ao estudo dos tipos de esforços que podem estar atuando numa estrutura. Esses esforços nós podemos denominar como uma carga atuante no elemento estrutural, que pode ser uma viga, pode ser um pilar, e para que nós possamos fazer esse estudo dos esforços, nós vamos partir de um princípio muito básico que nós já conhecemos lá das leis de Newton, que é a ação e reação. Então nós vamos classificar esses esforços em duas categorias principais. A primeira delas vai ser então os nossos esforços ativos. E a nossa segunda categoria vão ser os esforços reativos. Professor, mas o que é, então, um esforço ativo e um esforço reativo? Veja bem, a lei de Newton da ação e reação fala que toda ação realizada em um elemento vai sofrer um esforço no sentido oposto com a mesma intensidade, certo? Isso, em outras palavras, podemos definir dessa forma a lei da ação e reação. Então, os esforços ativos nós podemos categorizar como sendo aqueles esforços externos que atuam na estrutura, de modo que eles são oriundos de carregamentos provenientes provavelmente de uma alvenaria, de pessoas atuando, a carga de uso, podem ser cargas fixas. Então esses são os esforços que nós chamamos de esforços ativos, são esforços externos que atuam na estrutura. Pela lei de Newton, se existe uma carga externa atuando na estrutura, então nós precisaremos de uma carga com um módulo, ou seja, uma intensidade exatamente igual, porém em sentido oposto à carga ativa, que irá equilibrar o sistema. Então, se eu quero um sistema estaticamente equilibrado, então nós teremos aí que ter um somatório de esforços ativos e esforços reativos igual a zero. Então eu preciso que elas se anulem, certo? Para estudar isso aqui com bastante propriedade, nós precisamos de alguns conceitos, de alguns pré-requisitos teóricos aí, lá da disciplina de isostática das estruturas, que é a questão do estudo das reações de apoio e dos tipos de esforços que atuam na estrutura. Então nós vamos passar aqui bem rapidamente sobre isso, mas é interessante que quem ainda tem dúvida nesse conteúdo que retorne lá na disciplina de isostática das estruturas e analisem esse estudo aí aprofundadamente de reações de apoio dos mais diversos tipos de estruturas, como vigas, pórticos, treliças, pilares, grelhas, certo? Então vamos pensar o seguinte, vamos para um exemplo prático aqui para entender um pouco melhor como isso ocorre. Pense o seguinte, que nós temos uma viga biapoiada, esse nosso exemplo aqui, Nós temos uma viga biapoiada num apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero. Vamos ver na próxima aula a classificação desses apoios. Bem, imagine o seguinte, existe uma pessoa sobre essa viga. E essa pessoa vai estar, então, provocando uma carga P sobre a viga. Imagine o seguinte, que essa pessoa está localizada exatamente no centro dessa viga. Então nós teríamos aqui uma distância equivalente a L sobre 2 e do lado de cá a L sobre 2 também. Se nós temos uma estrutura simétrica onde o carregamento está acontecendo no meio, então, obviamente, lá pelo estudo de reações de apoio, nós já sabemos que os esforços que a estrutura vai estar fazendo de reação vão ser exatamente simétricos também. Então nós teríamos do lado de cá P sobre 2 atuando no sentido contrário e do lado de cá também P sobre 2 atuando no sentido contrário. Ok? Então observem o seguinte, pessoal. Essa carga aqui que está na cor verde, a carga P, é um esforço ativo, é um esforço externo que está acontecendo na viga. Enquanto aqui em vermelho nós temos representado os esforços reativos, que são os esforços que a estrutura está fazendo para compensar esse esforço ativo que está ocorrendo. Então, se nós formos analisar aqui, o somatório das forças ativas e reativas vai se anular, que é igual, então, nós teríamos aqui nesse caso P no sentido descendo, então seria menos P, como P sobre 2 do lado de cá e P sobre 2 do lado de cá também estão
eles estão no sentido contrário, estão subindo, então nós teríamos aí um sinal positivo, né? Nosso sinal positivo seria na direção de crescimento do eixo y. Então nós teríamos aí mais P sobre 2 mais P sobre 2, que isso aí então seria igual a zero. Então nós teríamos uma estrutura em equilíbrio. Certo? Então, nessa aula de hoje, nós verificamos aí quais são os tipos de esforços que nós temos na estrutura, os esforços ativos e os esforços reativos, e agora nós vamos dar sequência às equações de equilíbrio estático que nós vamos estar adotando para o cálculo do grau de estaticidade dessa estrutura.